Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou professor de Sociologia e na aula de hoje a gente vai falar sobre os pensadores da sociologia brasileira e suas teorias. Só que essa aula é a parte 3. Já tivemos a parte 1, também a parte 2 e essa é a parte final dessa aula sobre os teóricos e principais pensadores da sociologia brasileira. Nessa terceira aula, a gente terá dois pensadores que são de extrema importância para o entendimento tanto das relações sociais quanto culturais e econômicas do nosso país. São eles o Darcy Ribeiro e a formação do povo brasileiro e o Fernando Henrique Cardoso e a teoria da dependência. Olha só, por incrível que pareça, a gente tem uma coincidência aqui. Tanto o Darcy Ribeiro quanto o Fernando Henrique Cardoso tiveram, além da carreira intelectual, também uma importante carreira na política brasileira. Inclusive, Fernando Henrique Cardoso, você sabe, foi presidente do Brasil por 2 mandatos. E o Darcy Ribeiro chegou até o Senado brasileiro, foi senador da República, certo? Então a gente tem dois grandes personagens, tanto da intelectualidade brasileira, do campo da sociologia, quanto também da vida política brasileira, sobretudo nesse período republicano. Vamos então começar a falar sobre eles, para ver a colaboração do ponto de vista sociológico, intelectual, de Darcy Ribeiro e FHC para a realidade nacional? Então vem comigo, a gente começa com Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, ele escreveu ali já no final da sua carreira um livro muito importante chamado O Povo Brasileiro. É um livro dividido ali em 10 tópicos, em 10 capítulos, onde ele trata exatamente sobre a herança indígena, a herança africana, a herança colonizadora, a herança dos imigrantes, toda essa fusão de características culturais e raciais que vieram desses povos formadores do Brasil, o que acabou tornando o Brasil um país extremamente complexo do ponto de vista racial e também cultural, e consequentemente com um povo bem diferente de vários outros povos, sobretudo aqui na América Latina, exatamente pelo nosso grau de mestiçagem, de miscigenação e de assimilacionismo cultural presentes na nossa identidade brasileira, na nossa identidade nacional. E o Brasil, segundo Darcy Ribeiro, é um dos países, sem dúvida nenhuma, mais miscigenados do mundo. Quando a gente fala em miscigenado, a gente está falando sobre a miscigenação racial, inicialmente, mas também sobre um processo ali de intercâmbio de valores sociais e culturais. Certo? A miscigenação acaba tendo esse duplo efeito. Ela tem um efeito genético, biológico, mas também tem um efeito sociocultural. Certo? E sem dúvida nenhuma, o Brasil está no rol dos países mais miscigenados do mundo. E isso pode ser entendido até por nosso processo de colonização. A gente sabe que a colonização portuguesa, diferente da colonização espanhola, ou então até mesmo inglesa, lá na América do Norte, foi uma colonização mais assimilacionista, no sentido de ser menos segregadora entre o povo colonizador e os colonizados, entre dominantes e dominados. É claro que houve um processo intenso de exploração econômica, de escravidão, mas ao mesmo tempo as relações em comparação com os outros países colonizadores, como Espanha e também Inglaterra, ela foi mais branda, digamos assim, Ela foi mais, como diria Gilberto Freire, adoçada ou adocicada. E isso fez com que a formação da identidade brasileira tivesse elementos também muito presentes nas culturas colonizadas, tanto do indígena quanto também do africano. E isso deu ali um processo de mistura, de bricolagem cultural e também racial entre esses diferentes povos formadores do Brasil. Essa diversidade, na visão do Darcy Ribeiro, ela é resultado da contribuição, aqui no Brasil, de vários povos na formação da nossa identidade. E aí eu volto para um tópico que eu falei ainda há pouco, só para esclarecer um detalhe. Quando a gente fala sobre índios, a gente usa um conceito geral, mas que, na verdade, abarca várias etnias diferentes. Então, quando a gente se refere a indígenas ou a índios, a gente está falando dos Guajajara, dos Cricati, dos Kaapó, dos Teneterrara, dos Yanomami. São várias etnias que, entre elas,
tem diferenças também. Tá? Então não é uma coisa só. A expressão matriz indígena, ela na verdade está trazendo contribuição de vários povos que tem ali um modus vivendi, uma forma de viver, que é diferente um do outro. Então, entre essas várias etnias indígenas que existiam no Brasil, algumas, por exemplo, praticavam canibalismo, outras não. Né? Então, existem práticas sociais que são bem diferentes, mesmo quando se trata de índios como conceito geral. Além também da ideia de negros ou africanos. Quando a gente fala de negros ou de matriz africana, a gente está falando de muitos povos diferentes. A gente está falando dos sudaneses, dos bantus e yorubás, dos maleses, ou seja, de uma diversidade muito grande de povos africanos que foram escravizados durante o período colonial e trazidos para serem comercializados no Brasil, para servir de mão de obra escrava, principalmente na lavoura da cana-de-açúcar, né, no período inicial. Então, olha só, quando a gente fala dessas categorias, lembre-se que são categorias abrangentes, mas que nessas categorias existe uma diversidade, uma pluralidade muito grande também. Quando a gente fala da influência europeia, é só dos portugueses? Não. Também a influência dos imigrantes, dos italianos, dos alemães, sobretudo a partir do século XIX para frente, né? Então, se você perceber, não é só branco, negro e índio, como a gente aprende, né, no ensino infantil, na escola. Não é só isso. Quando a gente fala dessas categorias, branco, negro e índio, dentro dessas ideias, existe também uma diversidade muito grande, uma pluralidade de heranças, tanto genéticas quanto também culturais. Por isso que são vários povos formadores da nossa identidade brasileira. Existem 3 matrizes étnicas principais, né, que seriam as chamadas matrizes formadoras da identidade e também do povo brasileiro, que é o colonizador branco, os portugueses, né, no nosso caso, os indígenas, e eu já te falei que quando a gente fala indígenas ou índios, é uma diversidade muito grande também, dentro dessa ideia, e os negros africanos, que também demonstra ali uma série de etnias diferentes, bantus, sudaneses, maleses, etc. Né? Então lembra disso, não é somente 3 povos, mas são 3 matrizes étnicas. De cada matriz dessa existe ali uma diversidade dentro de cada uma delas, dentro da ideia de negro, de branco, de índio. Fechou? E aí a gente tem essa colaboração do Darcy Ribeiro. Além de apresentar a mestiçagem, a miscigenação, como um traço bem característico da nossa cultura e identidade, outro traço particular também da formação da Constituição do Brasil, segundo Darcy Ribeiro, é a presença de 5 grandes culturas, já miscigenadas, já misturadas, que, embora sejam distintas, diferentes, elas se complementam. Elas são parte de uma mesma ideia de brasilidade, de identidade brasileira. E essas 5 grandes culturas dividem o Brasil em 5 regiões culturais. Calma para você não confundir. O Brasil tem 5 regiões geográficas, né? Vamos relembrar? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. São 5 regiões geográficas. Fora dessas 5 regiões geográficas, além disso, o Darcy Ribeiro fala que a gente tem 5 regiões culturais. Não é a mesma coisa, tá? Geografia e sociologia estabelecem regras diferentes para essa separação, segundo o Darcy Ribeiro, para essa diferenciação entre os diferentes Brasis. E aí o Darcy Ribeiro vai falar o seguinte: existe o Brasil crioulo, né, que começa aqui do litoral de São Luís, da capital do Maranhão, e vai até o Rio de Janeiro. E essa faixa litorânea do Brasil crioulo, ela está muito ligada, muito influenciada pela África, pela cultura africana. Por quê? Porque foi exatamente nesse litoral, que vai de São Luís até o Rio, que foi a maior parte ali dos engenhos de cana-de-açúcar, né, do ciclo da cana-de-açúcar, que utilizou muita mão de obra escrava. Então a população negra é muito presente nessa área do Brasil, na área do litoral brasileiro, do litoral do Nordeste e também de parte do litoral do Sudeste, por conta desse ciclo econômico, que é o ciclo da cana-de-açúcar, utilizado ali com mão de obra escrava do negro africano. E aí ele chama isso de Brasil crioulo, de São Luís do Maranhão até a costa ali do Rio de Janeiro. Existe o Brasil caboclo,
que é o Brasil de cima, da região norte, né? Que tem a Amazônia, os índios, grande parte das etnias indígenas que sobreviveram a esse período colonial. Elas se localizam, sobretudo, na região norte. Tá? Então, a região norte seria ali, a região norte geográfica, seria sociologicamente, antropologicamente, o Brasil caboclo. O Brasil sertanejo. Aí a gente fala de uma porção do Nordeste, de uma parte do Nordeste que não é o litoral. O litoral já foi o Brasil crioulo, mas é o sertão. É a parte já de dentro do continente que compreende ali o sertão de Pernambuco, da Paraíba, da Bahia. Na região sertaneja é o chamado Brasil sertanejo. Sertão, Caatinga, essa parte mais de dentro do Nordeste, do chamado Nordeste profundo, digamos assim. E aí, mais duas regiões. O Brasil caipira, né, que é sobretudo o centro-oeste e também o sudeste, a região de São Paulo principalmente, né, influência da cidade de São Paulo e também da formação econômica do país. Esse Brasil caipira, o Brasil que puxa o R, né, que fala porta, portão, entendeu? Esse seria o Brasil caipira na visão do Darcy Ribeiro. E o Brasil sulino, que tem uma fortíssima influência das culturas imigrantes, sobretudo italianas e alemãs. É o Brasil mesmo da região sul, mamelucos, né, mistura de brancos e índios, vivendo numa área muito rica e fértil, né, os pampas gaúchos, e também com uma forte influência cultural dos italianos e dos alemães, principalmente, mas também de outros povos, como poloneses, ucranianos, que também vieram ao Brasil no final do século XIX para o começo do século XX e se localizaram naquela região que é a região sul. Então, enquanto a geografia fala de norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, a sociologia de Darcy Ribeiro fala de Brasil crioulo, Brasil caboclo, Brasil sertanejo, Brasil caipira e Brasil sulino. Ela leva em conta os tipos de grupos sociais que habitam as determinadas regiões do Brasil. Okay? E também divide ali em 5 áreas de influência cultural. Não necessariamente de influência climática ou de relevo, não é isso. Mas é a questão da cultura que predomina aqui para essa distinção entre as 5 regiões culturais do Brasil, segundo as ideias de Darcy Ribeiro. Beleza? Então a gente percebe que o Darcy ele teve uma forte influência nessa visão do povo brasileiro enquanto identidade, enquanto heranças culturais, enquanto relações sociais e culturais também. E o Fernando Henrique Cardoso, né, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o que ele se dedicou mais dentro da sociologia? Enquanto o Darcy Ribeiro se dedicou muito à questão da cultura e da formação do povo brasileiro, o Fernando Henrique já se dedicou mais a entender as questões socioeconômicas. Ele já foi para um outro campo da sociologia diferente do Darcy Ribeiro. E o Fernando Henrique Cardoso foi membro, né, fez parte de uma comissão para o desenvolvimento da América Latina, chamada de CEPAL. Okay? E nessa comissão defendia-se uma teoria, não somente ele, mas outros importantes sociólogos brasileiros, argentinos, etc., que era a teoria da dependência. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui Fernando Henrique Cardoso e a teoria da dependência. Essa teoria explica um pouco o papel do Brasil enquanto economia perante as outras economias centrais, que é o papel de economia emergente, de país, entre aspas, subdesenvolvido. E explica o porquê desse subdesenvolvimento e dessa condição periférica em relação às economias centrais. Então, olha só, a teoria da dependência, que o Fernando Henrique defendia também, se preocupava com a posição do Brasil como um país subdesenvolvido. Não somente do Brasil, da América Latina como um todo. Mas já que a gente está falando de sociologia brasileira, a gente está focando aqui no nosso país, no Brasil, em relação aos chamados países hegemônicos do mundo. Estados Unidos, as nações europeias, né, que são países de economia central, enquanto que a América Latina, e o Brasil faz parte da América Latina, são países de economia periférica, países subdesenvolvidos. E aí o Fernando Henrique diz o seguinte, os países periféricos, né, são subdesenvolvidos. O nosso, por exemplo, é um país periférico e subdesenvolvido economicamente. Mas não é por não haverem alcançado estágios econômicos mais avançados, não é por isso. O motivo não é esse. Tá? O motivo, segundo o Fernando Henrique, é que os países de economia central que são desenvolvidos, eles precisam que outros países sejam subdesenvolvidos.
eles precisam, para garantir a sua posição hegemônica, que Brasil, Argentina, México, Uruguai, por exemplo, sejam países que continuem a ser subdesenvolvidos, que não se desenvolvam a ponto de competir com esses outros países desenvolvidos pelo mercado consumidor, por exemplo. Então, a questão aqui não é o Brasil alcançar um espaço, é que não vai ter espaço para ser alcançado, porque os países hegemônicos desenvolvidos necessitarão da nossa posição de subdesenvolvimento para eles continuarem a ser desenvolvidos, entendeu? Então, é uma questão aqui de capitalismo internacional. Não é uma coisa que o Brasil, por ele mesmo, vai resolver ou vai conseguir resolver. Simplesmente a gente ocupa, historicamente, com a América Latina, uma posição de constantemente ser um país subdesenvolvido, ser uma economia emergente. Os países subdesenvolvidos deveriam fornecer, como fazem, produtos de origem primária ou recursos naturais, como minerais, alimentos e matérias-primas. Então, o nosso papel no capitalismo internacional, na economia global, é exatamente esse, o papel de fornecedor de matérias-primas e também de mercado consumidor para aquilo que é produzido nos países mais avançados, produzido com mais tecnologia, né, e etc. E os países desenvolvidos, eles precisariam disso para continuar a ser desenvolvidos. Então, eles necessitam da manutenção dessa ordem econômica. Eles necessitam dessa divisão internacional do trabalho, onde os países emergentes, periféricos, subdesenvolvidos, sejam países fornecedores de matéria-prima e também compradores dos produtos tecnológicos industrializados dos países hegemônicos, né? Botei um exemplo aqui para a gente poder entender melhor. Os países periféricos venderiam minerais e receberiam materiais de origem mineral de volta, como carros e computadores. Então, assim, a matéria-prima para que seja construído carros, fabricado computadores, ela vem de origem mineral, ela é exportada pelo Brasil, pela Argentina, pelo México, e é produzida na Alemanha, produzida nos Estados Unidos, e a gente compra de volta isso, num valor obviamente bem mais caro, como um produto industrializado. Para simplificar, a gente vende laranja e compra suco de caixa. A gente vende batata e compra Ruffles, batata frita. Entendeu? Então, é mais ou menos essa a relação que existe aí, segundo a teoria da dependência, na economia global. Os países subdesenvolvidos, eles não terão espaço para se tornarem desenvolvidos, porque os países que já são desenvolvidos necessitam que a gente continue a ser subdesenvolvido. Eles dependem do nosso subdesenvolvimento para que eles continuem a ser desenvolvidos. E, consequentemente, a gente depende dos produtos que eles produzem para que a gente tenha ali suprida a nossa necessidade de tecnologia, né, e de bens industrializados. Por isso o nome é teoria da dependência, entendeu? Devido a esse ato de depender, a esse fato que existe na economia global de que os países subdesenvolvidos acabam construindo uma relação de dependência com as chamadas economias centrais, com os países desenvolvidos. E aí, obviamente, sempre se dá preferência para a venda de produtos com alto preço de mercado. A gente exporta os nossos minerais muito barato e compra bem mais caro os produtos lá produzidos lá fora, nos países de economia central, e que a gente, obviamente, necessita em nosso mercado consumidor. Certo? Então, vou te dar um exemplo. O Maranhão é um dos grandes polos exportadores de soja. Certo? Aqui no Maranhão, pouca gente se alimenta ou tem alimentação à base de soja. Mas se produz muita soja, sobretudo na região sul do Maranhão, e se exporta essa soja para fora, né, para outros países. E aí, quando a gente compra produtos derivados da soja, que são mais caros, vendidos no supermercado, importados, geralmente esses produtos são produzidos com a soja que é plantada aqui no solo maranhense. Né? Então, é uma situação de dependência. Não é culpa necessariamente do próprio país ou não é por suas próprias pernas que um país subdesenvolvido chegará ao desenvolvimento. Na verdade, dificilmente isso vai acontecer, devido a essa posição já consolidada na economia internacional, no capitalismo global, dos países emergentes ou subdesenvolvidos terem que continuar a ser subdesenvolvidos para suprir as necessidades dos países que já são países centrais na economia global. Certo, pessoal? E com isso, nós encerramos mais uma aula de Sociologia
mais uma aula de sociologia brasileira, inclusive, né? Espero que tenha sido tudo bem compreendido por vocês. Meu nome é Rafael, a gente se vê numa próxima aula. Tchau!